Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar convosco. Louvo a Deus pelo privilégio de estar nessa casa mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor André e todos os obreiros dessa igreja. Deus abençoe. Pela vida em especial do meu amigo Alex. Alex é uma bênção. Alex me viu pregando novinho e me colocou para pregar em um bocado de lugar. Onde ele sabia, ele me indicava. E eu fico muito feliz. Eu tenho essa cara de 15 anos, mas eu já estou com 27. Eu já estou pregando desde os 14 anos. Então já tenho uma cara aí. Alex gosta de brincar demais, viu, irmãos? Só a graça com o Alex, mas Deus é bom em todo tempo. O tema que foi me dado foi Eu Roi, o Deus que me vê, ou o Deus que tudo vê. E o texto base foi Gênesis 16. Mas eu queria pedir aos irmãos para abrir no Gênesis 21. Prometo que não sairei do tema. Gênesis 21, 19, mas... Perdão, 18. Gênesis 21, 18. Que diz assim, para ganharmos tempo, eu serei muito breve, porque a pastora orando aqui já pregou grandiosamente aos nossos corações, de maneira muito cirúrgica e profunda. Gênesis 21, 18 diz, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém? Podeis assentar. É um texto bastante grandioso, essa primeira parte do Gênesis, ou principalmente esta parte que vai contar a história de um grande homem que é o Abrão, que vai se tornar Abraão, e sobre ele estarão ali benditas todas as famílias da terra, porque foi amigo de Deus. Só que diante de sua vida, ele toma uma decisão errada por não esperar na promessa de Deus, junto à sua esposa. Se a esposa fala e ele bate o martelo, é responsabilidade dele também. Senão a culpada só seria Eva, não Adão. Mas entretanto, todavia, eles decidem um plano B. Sendo que Deus tinha um plano A e uma promessa tinha sobre ele que Sara geraria. Este plano A é trocado por uma imprudência, ou por um deslize, ou por uma agonia, ou por uma precipitação, ou por uma ansiedade, ou por uma circunstância, ou por uma probabilidade. O que aconteceu foi que o plano A de Deus foi deixado de lado. Eu não quero me ater à variável que fez este plano surgir, porque a gente começa, ou a gente sempre faz isso, deixa sempre o plano A de Deus de lado, pela pressa, pela correria, pela agonia, pela ansiedade, por querer fazer, por querer agir, por querer mostrar. Então eles tomam a atitude de, Abraão, deita-se com Agar, e a gente vai pegar o filho dela e ficar como um filho da promessa, porque estou ficando velho. Eu acho Agar esplêndida e uma mulher grandiosa. Apesar de ter seu erro, mas Agar é serva obediente. Irmão, nenhum momento do texto diz que, principalmente no capítulo 16, diz que Agar retruca a decisão de Abrão. Ela em nenhum momento diz, se deitar contigo eu não vou. Ela está participando de uma decisão de alguém que tem a ver com ela e que ela não pode nem opinar. Foi o seu Senhor quem decidiu deitar-se com ela. E aí elas vão se deitar, ela vai conceber, ciente da concepção, ela engrossa. Calma aí, que eu sou serva, mas agora eu estou gerando um filho de Abraão. Sara percebe que ela mudou. Sara diz, a gente vai ter que escolher.
Ou melhor dizendo, ou eu ou ela. Aí Abraão faz assim, ó. Decide o que você quer fazer com elas. Irmão, Sara a humilhou, não colocou para fora. Sara a humilhou, mas não colocou ela para fora. O texto diz que depois da humilhação ela foi embora. Ela decide ir embora, sim. Tinha gerado? Tinha. Decide ir embora? Sim, vai. Para na fonte. E eu amo esse negócio que Deus aparece no deserto praga. E Deus olha para ela e diz: o que tu tá gerando aí é um menino. O nome dele vai ser Ismael. E ele será grande. Agora, eu acho a melhor parte do Deus que vê é essa aqui, irmão. Volta e humilha-te para a tua senhora. Porque a gente tem uma concepção de o que Deus que vê as nossas dores, lamúrias, decepções, angústia, e Ele vê. O problema é quando a resposta de Deus difere daquilo que a gente vê. E me desculpe se eu vim desconstruir um pensamento que talvez você pensou que o Deus que te vê vai te sustentar, te dar graça, isso Ele vai fazer. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ter maturidade para entender que o Deus que vê sabe o que decide, mesmo que a decisão dele seja contrária àquilo que a gente queria. Porque quando a H saiu de casa, eu tenho certeza que ela não queria voltar para lá, não, meu irmão. Mas quem sustenta o menino? Quem é que vai querer uma escrava grávida? Entenda que a direção de Deus parece ser confusa quando diz: H, volta e humilha-se para a tua senhora. H poderia dizer: eu voltar, ela me humilhou, volto nada. Mas quando Deus vê, Deus não vê o hoje somente. Deus vê o lá na frente. O El Roi é o Deus que tem o Kairos. Nós temos o Cronos. O Cronos é passado, presente e futuro. Mas o futuro da gente a gente não sabe. O Kairos de Deus tem sobre os seus olhos passado, presente e futuro. Ele sabe, ele já sabe o lá na frente. Ele vê o lá na frente. Então o Deus que tudo vê sabe daquilo que você não sabe. Ouve o que você não ouve. Já viu o que você não viu. Imagine H gerando sem ter o amparo de Abraão. É por isso que ela precisava voltar. E me permita te dizer que o Deus que tudo vê, às vezes vai te dar diretrizes que parecem confusas, mas Ele sabe o que está fazendo, porque Ele não perde o controle. Volta! E se humilha. H é uma graça. Aí vem H voltando. Vou voltar. Se humilha, é aceita de volta. Só que o problema é que o plano B não isenta o plano A de Deus de existir. Entende isso? Não é porque eu e você criamos o plano B que o plano A de Deus se desfez. E aí que tá o detalhe, sabe por quê? Porque vai ter um momento que o plano A de Deus vai existir e o plano B da gente. E aí agora tem plano A e tem plano B dentro de casa. Tem Isaac e tem Ismael. Alguém vai sobrar na história aí. Porque agora, sabe o que é que vai acontecer? É que Isaac e Ismael já não estão se dando. E Abraão vai dizer: um vai ter que ir embora. E nas nossas vidas às vezes é assim.
A gente faz o plano B nascer, o plano A de Deus que sempre esteve de pé vai nascer, e a gente vai ter que escolher entre o plano A e o plano B. E sabe qual é o pior? É que tem muita gente escolhendo o A. Escolhendo o B. Aquele plano que você mesmo fez em vez da vontade de Deus. Mas tudo bem. O Deus que tudo vê tá com Abraão. Abraão vai mandar Agar embora. A primeira vez ela foi só. Na segunda vez Abraão diz: vai embora. Pega o menino, porque agora eu estou com o filho da promessa. Não vai dar para me sustentar os dois, porque os dois vivem brigando. Aí ele dá uma sacola de pão e um odre de água. Vai embora, Agar. Agar tem 3 coisas: uma sacola de pão, um odre de água e um menino. Uma sacola de pão, o odre de água e o menino. E o texto vai dizer que ela sai errante para o deserto. A primeira vez ela saiu errante no capítulo 16, mas ela parou na fonte. Agora ela tinha água. Pega o menino, sai errante, vai errante. O menino que no capítulo 16 ela ouviu que seria grande, mas que agora no capítulo 21 ela saiu para o deserto. E eu acho uma graça quando Deus mexe nas coisas do jeito que Ele mexe. Porque o Deus que tudo vê sabe onde coloca a gente. Porque Agar está no deserto, andando errante, mas tem pão e água. Só que o Deus que tudo vê ainda continua mexendo na história. E sabe o que eu mais acho engraçado, irmão? Que o pão não acaba, mas a água acaba. Aí tá agora Agar com o menino, uma sacola de pão, sem água. Eu amo quando Deus permite que a água acabe. E por que você ama quando Deus permite que a água acabe? Porque foi Deus quem permitiu que Abraão mandasse Agar embora, irmãos. E Agar ainda tinha água e tinha pão que Abraão deu. E não dá para viver promessas de Deus sustentado por mãos humanas. Quem quer viver o extraordinário e viver promessa de Deus vai ter o tempo que a água vai faltar. Porque é nesse momento que Deus diz: agora Agar vai conhecer o Deus de Agar, porque até então ela só ouvia sobre o Deus de Abraão. Aí a água acaba, tem pão, come pão no seco, para tu ver com a boca seca, irmão, para ver se não te dá mais sede. Se come pão, só dá mais sede. A água acaba, o menino começa a chorar, e era tudo que ela tinha, era o menino, porque era a promessa de Deus, irmão. Aí ela sabe o que é que faz? Cansei. A água acabou, o menino está chorando, eu estou no deserto. Ela vai decidir abandonar o menino. Ela pega a promessa, abandona a promessa, deixa o menino e vai para longe. Só que o Deus que tudo vê nos conhece de maneira esplêndida. E aí o Senhor manda um anjo lá e diz assim: levanta-te, ergue-te, pega o rapaz, segura-o pela mão. Agora, olha que maravilha. A primeira fala é: levanta-te. Esse levantar aqui é de alguém que ouviu a voz de Deus no capítulo 16. Não, Deus falou com ela que o menino tinha uma promessa, que o menino seria grande. No capítulo 21, Agar já está soltando o menino. E alguém pode dizer assim: mas é o cenário. Concordo, às vezes o cenário nos faz tomar decisões precipitadas. Mas Agar conheceu Deus de perto. E agora quando ela solta o menino,
O anjo aparece de novo para ela, como se fosse o próprio Deus. Ela diz: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Como quem disser: tu esqueceu do que eu te falei? Sabe o que é que me permite dizer isso? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou como a gente esquece das promessas rápido demais. Não esperou nem muitos capítulos. H já esqueceu que Deus tinha falado sobre o menino e abandonou o menino. Quer ver outra parte que eu acho engraçado na Bíblia? Quando o Senhor fecha o mar vermelho com os egípcios, que Miriam pega o tamborim e começa a tocar. Eita, que Deus matou os inimigos no meio do mar. Tá todo mundo alegre, festejando, glória a Deus e aleluia. Passou 400 e tantos anos, 430 anos debaixo do cativeiro egípcio. E agora quando estão libertos, cantam, louvam, adoram. Mas são 3 dias sem água. E o povo já começa a dizer: tá vendo aí? Por que a gente saiu de lá? Por que a gente... 3 dias, não estou dizendo que foi um mês, não, 3 dias. Passar 430 anos e gerações e gerações, mas 3 dias sem água, o povo vai reclamar. Deus disse: pronto, vou fazer melhor, para em Mara. Todo mundo chega em Mara. Todo mundo alegre, agora tem água. Mas as águas de Mara são amargas. E eu amo Deus, porque quando Deus quer contrariar a gente, Ele sabe como contrariar. Ele faz a gente beber água amarga. E o amargor da água é só para nos revelar que Ele pode fazer muito mais, mas que a gente precisa analisar como é que está o nosso nível de adoração e ou murmuração. A gente reclama demais, a gente murmura demais. Ele tem poder para fazer águas se tornarem boas? Tem. Talvez se Miriam continuasse com o pandeiro, eles encontrariam água doce em Mara. Mas só por causa da murmuração beberam água amarga. Até Deus fazer o milagre. Passou pouco tempo, H se esquece, abandona. E qual é a fala de Deus? Ergue-te, levanta-te, pega o rapaz. Mano, tem coisa que é tremenda na vida do crente. Porque aí o Senhor está fazendo H dizer assim, ó: vai a minha vontade ou vai a obediência à voz de Deus? Ou eu faço o que eu quero deixando o menino, ou eu vou pegar o menino. Agora olha o detalhe: como é que pega o menino, irmão, se não tem água? Pegar o menino para deixar o menino morrer? Pegar o menino para ficar ouvindo o choro do menino o dia todo? E tem vezes que Deus nos coloca nessa posição de olhar para o cenário e perceber que não tem recurso, que não tem jeito, que não tem solução, que a probabilidade é mínima, e nos confrontar e ainda dizer: pega o menino. Pega o menino. E agora poderia questionar o outro cara dizendo: como é que eu pego se não tem água? O Senhor me dará água e eu pego o menino. Mas com Deus não é assim, irmãos. Com Deus não é: me mostre a água que eu pego o menino. Com Deus é: pega o menino. É esse que é o detalhe do verdadeiro evangelho. O evangelho falso quer te mostrar riqueza para ser salvo. O evangelho difícil, tu luta sendo fiel todo dia para ser salvo e tem a coroa da vida. H, pega o menino. Tudo bem, Senhor, vou pegar. Aí o texto diz que quando ela pega o menino, olha o 21, olha o 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu o odre e deu de beber ao rapaz.
Não, eu não estou te dizendo que ela andou 1 quilômetro para achar água, não. A água estava onde ela deixou o menino. Só que ela não viu. E por que não viu? Porque às vezes a gente precisa entender que viver a dependência de Deus é não enxergar o que a gente queria, mas é obedecer à voz de Deus, entendendo que Ele cuidará das nossas necessidades. Vou liberar uma palavra para o coração de Deus, para o coração de Deus, para o coração de alguém. Tu cuida do menino e Deus cuida do recurso. Tu cuida da vontade de Deus, que Deus cuida do mantimento. Enquanto tinha o que Abraão deu, estava lá. Mas vai ter uma hora que Deus vai cessar o que Abraão deu, para a gente começar a viver o que Deus tem para nós. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para os nossos corações que Deus está nos chamando essa noite para pegar o menino. E pegar o menino é fazer a sua vontade. E pegar o menino é exercer a chamada de Deus. E pegar o menino é voltar a fazer aquilo que um dia nós abandonamos. Porque Deus ama testar a nossa fidelidade em tempos desfavoráveis. Não pense você que enquanto tiver água no odre, Deus vai testar a tua fidelidade. Ele vai testar a tua fidelidade quando a água no odre faltar e tu tá no meio do deserto, do sol escaldante, para ver se tu larga o menino ou se tu mantém o menino. Eu não costumo fazer isso, mas olha com olho de profeta para alguém aí, e dessa vez tu vai liberar e dizer assim, ó, ei irmão, pega o menino. E parece até sua besta, né? Mas o Senhor está dizendo para você, volte a fazer a minha vontade. Volte a fazer aquilo que eu entreguei para você como promessa. Você sabe do que eu te prometi. E talvez você esteja perguntando, e o recurso? Não se preocupe. Eu sou aquele que mostra o poço, que revela o poço, que faço o poço brotar, que faço o poço nascer. Eu sou aquele que faço a água da rocha sair. Esse negócio é tão grandioso, irmão, tão grandioso, que Deus é tão terrível no que vê. Que eu só vou começar a caminhar por fim agora. Sabe como é que começa o Pai Nosso? É, pão nosso de cada dia. A gente não ora assim no Pai Nosso, pão nosso de cada dia não dai hoje. Porque tudo que a gente precisa é pão. A gente é que tem a necessidade de querer muito comer, de faltar no amanhã. Mas Deus sempre quis nos ensinar que tudo que a gente precisa é para um dia. Prova comigo, eu vou provar comigo para você não falar que eu estou falando besteira. Quando o povo estava precisando do maná, Deus falou para eles, ó, todo dia vai ter maná. Agora eu queria que vocês entendessem um detalhe. Não adianta pegar o maná para o mês todo que vai ficar podre. O maná da segunda é da segunda, da terça é da terça, da quarta é da quarta, da quinta é da quinta, da sexta é da sexta, do sábado, do domingo é assim. Só que a gente é agoniado. A gente quer o da semana toda, do mês todo. Aí quem pegava pro mês todo, ficava podre. Porque o que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos depender dele dia após dia. É por isso que lá em Mateus ele vai dizer assim, ó, basta para cada dia o seu mal. A gente vive hoje pensando no amanhã, irmão. Nossa vida tá uma agonia tremenda. A gente sai do culto doido para ir para casa, a gente sai para casa já pensando em dormir, a gente dorme já pensando em acordar, a gente acorda já pensando em ir pro trabalho, a gente tá no trabalho já pensando no horário do almoço, a gente tá no horário do almoço já pensando em horário da tarde do trabalho, a gente tá no horário da tarde do trabalho, já tá pensando em ir pro culto. Quando a gente tá no culto, a gente já tá pensando em acabar o culto para voltar tudo de novo. E a gente esquece de viver. A gente esquece de aproveitar. Entenda que o Deus que tudo vê é o Deus que está dia a dia com você. Ele estava todo dia na viração do dia com Adão.
aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Ele vai cuidar da água, Ele vai cuidar do menino, Ele vai cuidar do recurso. Versículo 20, para nós acabarmos ou começarmos a concluir, ele diz assim, ó: Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Pronto. Deus estava com o rapaz, estava com a promessa. E aí Deus fez o menino crescer no deserto. E Deus nunca abandonou Agar e o menino. E o que é que você quer terminar dizendo para os nossos corações? Cuida das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das tuas. Cuida daquilo que Deus colocou na tua mão. Volta, pega o menino, volta a fazer o que Deus quer e deixa que Deus cuida do que precisa. Se é a libertação da mulher, Ele liberta. Se é do marido, Ele liberta. Mas cuida do menino e deixa que Deus manda o recurso que é necessário. Tem uma música que eu gosto muito, eu queria lhe pedir para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,